Olá, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para conversar um pouco sobre um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje especialmente o capítulo 25, Busquem e vocês encontrarão. Fechemos os olhos em prece para que nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual esteja aberto, todos os nossos corpos estejam abertos para o aprendizado de agora. Que os bons amigos espirituais possam nos envolver com a atmosfera de paz, de serenidade e de gratidão, que por força das circunstâncias devemos agradecer por todas as bênçãos concedidas a cada dia, por tudo que possuímos à nossa volta. Pão de cada dia, todas as comodidades, todos os confortos que a gente possui, porque temos as necessidades básicas garantidas, em detrimento de tantas outras pessoas que ainda lutam para sobreviver, e que essas encontrem em Jesus o amparo, a força e a resignação para que esse estado de coisas se modifique com o seu próprio esforço também, que é um pouco do que vamos conversar agora. Busquem e vocês encontrarão. Ajudem-se, que o céu os ajudará. O que é que isso significa? Peçam e vocês receberão. Buscam e vocês encontrarão. Busquem, batam a porta e ela se abrirá, pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. E para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Qual é o homem dentre vocês que dará a seu filho uma pedra, se ele lhe pedir um pedaço de pão? E se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus como de fato são, conseguem dar coisas boas a seus filhos, com muito mais razão, o Pai, que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. O que propriamente se quis dizer nessa parábola? Mateus, capítulo 7, ponto 7 a 11. Bom, segundo o Evangelho, segundo todas as interpretações que até hoje nós de maneira racional conseguimos, através dos estudiosos, adquirir, significa que do ponto de vista terreno, o ensinamento busquem e vocês encontrarão é semelhante a esse, ajudem-se e o céu os ajudará. É o princípio da lei do trabalho. Significa que a gente pede a Deus que as coisas se modifiquem. A gente pede força, coragem, a gente pede a mudança do estado das coisas, a gente pede o progresso, a gente pede que as dificuldades da nossa vida sejam cessadas, mas é preciso que a gente também se esforce para que esse estado de coisas se modifique. Significa que não adianta viver orando, resignado, perseverando na fé, se a gente não avança, se a gente não dá o primeiro passo. Nós somos constantemente inspirados pelos bons amigos espirituais, por um guia, por alguém que vela pela condução da nossa vida, que nos inspira sempre para as boas atitudes, para os bons pensamentos. Então, que a gente consiga e que a gente pare para ouvir esse amigo espiritual que muitas vezes nos orienta a arregaçar as mangas, a dar o primeiro passo, a subir o primeiro degrau, porque a gente precisa manter a fé e a coragem, a gente precisa manter a resignação. Nem sempre é fácil, mas a gente precisa perseverar, porque quando a gente pede a Deus que algo se modifique na nossa vida, Ele nos dá força, Ele nos renova a coragem, Ele nos energiza, nos orienta a ter resignação, para que, através dessas condições energéticas renovadas, a gente consiga
ter a racionalidade necessária para iniciar um novo trajeto, muitas vezes para recomeçar, muitas vezes para seguir um caminho diferente daquele que a gente está acostumado a seguir, porque a gente precisa reconduzir a vida, as coisas, para que as modificações aconteçam. Do ponto de vista terreno, é o princípio da lei do trabalho e, por consequência, é também o princípio da lei do progresso, uma vez que o progresso é o fruto do trabalho. E para que exista progresso, todas as forças da inteligência humana devem ser colocadas em ação. No início da humanidade, o homem apenas usou a inteligência para adquirir alimentos, para sobreviver. E com o passar do tempo, foi-se tendo a necessidade de buscar algo mais. Por isso que a inteligência dada ao homem é inteligência racional, diferente da irracionalidade dos animais, que também possuem inteligência, mas uma inteligência um tanto limitada, de acordo com as suas necessidades. E aí, é esse desejo, o desejo incessante de buscar sempre o melhor para si, porque Deus, querendo diferenciar o homem dos animais, deu a ele esse desejo de sempre buscar o melhor para si. E é esse desejo que conduz o homem às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. É por isso que a ciência vai proporcionar sempre a todos nós o que nos falta. E é o que a gente tem visto agora, o quanto a ciência precisou, os cientistas, utilizando de todo o arcabouço tecnológico para que a gente conseguisse, enquanto raça humana, chegar à vacina que a gente tanto precisa, que a gente tanto necessita nesse momento para vencer esse vírus, para que a gente consiga sobreviver, para que toda a nação e todas as nações consigam ser imunizadas. É claro que a gente pode pensar, mas muitos foram embora antes que isso chegasse. Nada no mundo acontece sem a permissão de Deus. Existe todo um plano e muitas vezes é possível que todos esses que já se foram enquanto essa vacina não chegou, é porque de fato já caminhariam, já retornariam ao mundo espiritual por força dessas circunstâncias. Então, é a ciência que vai proporcionar o que falta à humanidade. É graças às pesquisas, à inteligência do homem, que ele também desenvolve a sua moral. E também, através dessa inteligência, desenvolvendo sua moralidade, ele também se purifica. As necessidades do corpo vêm antes das necessidades do espírito. Depois do alimento espiritual, depois do alimento físico, ele precisa do alimento espiritual. E é assim que o homem passa do estado de selvagem para o estado civilizado. Segundo os ensinamentos, o progresso que a gente adquire ao longo da vida é muito pequeno. A gente consegue avançar muito pouco. E é por isso que a gente, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de toda a ascensão na escala hierárquica do mundo espiritual, a gente, para vencer as nossas mazelas, dá trabalho. A gente sabe, basta observar cada um dentro de si, aqueles que já conseguem fazer uma viagem interna e já conseguem identificar as próprias dificuldades, as próprias limitações morais, afetivas, o quanto é difícil se aperfeiçoar. E aqueles que já conseguem ter essa consciência, a consciência e o desejo de se melhorar, fazem um esforço grande, mas sabem o quanto é difícil vencer essas mazelas. Nem por isso a gente deve deixar de tentar, nem por isso a gente deve deixar de persistir, porque cada avanço, por pequeno que seja, é um avanço. E Deus vê tudo, e a cada fase da nossa vida, a cada esforço que a gente faz em se aprimorar, em se autoaperfeiçoar, a gente vai também
reconstruindo todo um arcabouço físico, mental, emocional, espiritual, energético, e todo o universo também se modifica ao nosso redor. Porque quando a gente empreende na nossa vida uma atmosfera de força, de coragem, de persistência, de perseverança e de fé, junto com a ação, tudo se transforma. Existe uma frase que eu não me lembro de quem é, que diz assim: mude que tudo muda. Tudo muda quando você muda. Significa que nem sempre os problemas deixam de acontecer. O que muda é a maneira com que a gente enxerga o problema. Significa que nem sempre a gente vai deixar de ter aquele labor que muitas vezes nos exaure. Exaure o corpo, exaure a alma, nos exaure emocionalmente. Mas assim como tudo deve ser revisto, a gente precisa observar que tudo também é aprendizado. O problema persiste, ele continua ali, mas se a gente muda a maneira de enxergar o estado das coisas, a gente começa a observar também com mais leveza. A gente consegue conviver com aquela realidade sem muito sofrimento. E é isso, é aí onde está a perseverança, é aí onde está a força. E quando a gente ora e quando a gente fecha os olhos ou intimamente pede a Deus, como se diz, busque e você encontrará, bata e a porta vai se abrir, não é que a gente vai encontrar e vai ter de braços abertos ali exatamente o que a gente deseja. Deus vai sempre encontrar uma maneira de nos auxiliar, mas é preciso que a gente tenha abertura para isso. Já pensaram que nem Jesus consegue nos ajudar se a gente não permitir que essa ajuda chegue até nós? Se a gente não abre a porta para que Jesus entre na nossa vida, e isso significa toda essa complexidade de pensamentos, de ações, de renovação da nossa fé, da força, da coragem, da resignação. Se a gente não abre a porta, se a gente não do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, para receber e para ouvir as boas inspirações, para que a gente se renove nessa força e nessa coragem, Jesus não consegue chegar até nós, esse auxílio não consegue nos envolver, essa atmosfera de paz, de resignação, de força, de coragem, não consegue renovar as nossas forças, não consegue nos atingir, nos reequilibrar, porque é cansativo, porque muitas vezes todos nós temos tarefas um tanto árduas, digamos, a gente assume responsabilidades ou antes de vir para cá, ou a gente escolhe essas provas, ou a gente atraiu essas provas diante da nossa caminhada lá atrás. E às vezes os dias são difíceis, às vezes as coisas acontecem e a gente diz assim, não sei, Senhor, sustenta na minha mão, eu não sei se eu vou suportar. Meu Deus, por quê? Por que comigo? O que é que eu faço agora? O que foi que eu fiz? Quantos de nós não paramos fazendo essas perguntas e às vezes até nos deixando levar pela revolta ou pelo cansaço, porque é natural, é da condição humana sentir cansaço. Mas a gente não pode, o que a gente não pode permitir é que, mesmo ali naquele momento, que é natural, que a gente às vezes baixa a cabeça, quando a gente respira, a gente busque através da prece, através da oração ou através do silêncio a renovação dessas forças, porque Deus não nos abandona nunca. Ele está sempre por perto. Ele sempre deixa, sempre nos deixou e cada um de nós possui uma equipe espiritual pronta a nos auxiliar, pronta a nos estender a mão. Então, o dia a dia, muitas vezes, e de cada um de nós para que a gente adquira o progresso, para que a gente se renove, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos,
precisa da força, do trabalho, precisa do estudo, precisa empreender todos os nossos esforços em função daquilo que a gente aspira na vida ou do nosso aprimoramento. E Jesus também diz assim: não se inquietem pela posse do ouro. Significa que a gente não deve buscar o melhor? Significa que a gente não possa ter objetivos para ter uma vida melhor? Significa que a gente não pode aspirar a ter um trabalho melhor? Não. Significa que a gente não pode fazer disso o nosso único objetivo na vida. Significa, como propriamente a gente já leu aqui no Evangelho, que as necessidades do corpo vêm antes das necessidades do espírito. O que a gente não pode é viver em função apenas das necessidades do corpo. A gente muitas vezes tem objetivos de ter uma vida um pouco mais digna, objetivo de ter uma vida um pouco mais confortável, uma casa mais arrumadinha, oferecer a determinadas pessoas o amparo, ou oferecer ao filho ou a um familiar uma vida mais confortável. Não tem nada de errado com isso. A questão é que tudo na vida deve acontecer e deve ser com parcimônia, com equilíbrio, porque a gente não pode permitir que essas necessidades elas suplantem, elas estejam acima das necessidades do nosso espírito. Elas devem caminhar juntas ou devem caminhar ali aquém, se não caminharem juntas, que é o ideal, as necessidades do corpo, a gente se contente com o necessário e busque mais o aprimoramento da nossa alma, do nosso espírito, a renovação das nossas forças, a purificação do nosso espírito, que a gente sempre, através dos testes que a vida nos coloca, a gente esteja aberto para os aprendizados, para a nossa própria melhoria. Então, para que tudo isso, nesse nosso caminhar, porque a nossa caminhada terrena, ela é de aprendizado. E para que a gente consiga perceber e não sofrer tanto com essas provas, com esses aprendizados, com essas lições, que são os fatos da nossa vida, que são as circunstâncias que nos rodeiam, é preciso que a gente esteja aberto para olhar, para destrancar aqui o nosso interior e dizer a si mesmo: o que é que eu preciso aprender com isso? Por que que essa situação está se renovando na minha vida? Por que volta e meia eu atraio isso para a minha vida? O que precisa ser transformado em mim? O que eu preciso aprender? Porque a lição, ela persiste enquanto a gente não aprende. Porque o nosso caminho é o progresso. A gente está aqui numa trajetória terrena para aprender uns com os outros, com as situações da vida, com a gente mesmo, quando a gente cai, escorrega, reconhece que agiu de maneira equivocada. E dessa forma, quando a gente está aberto para essa percepção, a gente consegue fazer os avanços, um pouquinho de cada vez. No Livro dos Espíritos, no capítulo 8, o tema é a lei do progresso. E na pergunta 779, com o título Marcha do Progresso, a gente tem o seguinte: o homem traz em si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Vê-se a resposta. O homem progride naturalmente usando suas próprias forças, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Assim, através do contato social, os mais adiantados auxiliam o progresso dos menos adiantados. E vem a pergunta 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? O progresso moral é a consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. O que significa? Que às vezes o progresso intelectual acontece. Existem pessoas altamente inteligentes, mas que usam essa inteligência equivocadamente.
Então a pessoa às vezes consegue adquirir um progresso intelectual muito grande, muito vasto, mas ela não consegue se melhorar moralmente. E, por fim, a pergunta 780A, para que a gente finalize. Como o progresso intelectual pode conduzir o homem ao progresso moral? O progresso intelectual conduz ao progresso moral pela compreensão do que é bom, do que é mal. E o homem pode então escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem por seus atos. Então, todos nós temos lá, latente, a consciência do que é bom e do que é mal. Na medida em que a gente se desenvolve intelectualmente, a gente também vai tendo muito mais clareza das escolhas que a gente faz na vida. E, portanto, a depender do que a gente segue, a gente progride moralmente. Então, a gente vai bater na porta e a gente vai receber, mas conforme os nossos esforços, conforme também a nossa vontade de ser melhor. Que fique aqui essa reflexão, que essa conversa possa de alguma forma levar a vocês um pouco de alento, de força, de coragem, de resignação, e que a gente esteja sempre com as mãos dadas para que nos fortaleçamos nessa trajetória, buscando sempre força, resignação, coragem, e estejamos juntos, porque a gente pode nos auxiliar mutuamente sempre, ouvindo, falando uns com os outros, apoiando, orando. Meus amigos, muito obrigada pela atenção, que Jesus os abençoe, nos ampare sempre. Que assim seja.